Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que você está utilizando a ashwagandha de forma adequada? Será que há aplicabilidade para o seu caso? Bom, o nicho de clientes que eu trabalho, acima de 95% é um público que está sofrendo de ansiedade, insônia crônica, depressão, fadiga crônica, crises de pânico, atrelado a síndromes metabólicas que levam a esses sintomas. Entre essas síndromes metabólicas, a fadiga adrenal, disfunção do eixo HPA e todas as possíveis vertentes que levam ao desenrolar desse quadro. Desequilíbrios hormonais, parte de hormônios sexuais, tireoidianos, cascata hormonal deficitária, inflamação, oxidação, disfunção mitocondrial, glicação, tá? Deficiência de vitaminas e minerais. Então, intoxicação de metais pesados, enfim, são muitos possíveis fatores que levam a esses problemas metabólicos e esses sintomas. Ok. O que acontece, gente? Quem sofre desses sintomas normalmente estão recebendo a indicação, né, de adaptógenos, principalmente a ashwagandha, ou o fazem por conta própria ou recebem orientação de profissionais. Mas eu estou aqui para fazer um alerta. Por quê? A indicação de adaptógenos, o que seriam adaptógenos? Fitoterápicos que auxiliam na modulação do estresse, principalmente dando suporte para as glândulas adrenais. Só que qual é o grande problema? Esses adaptógenos estão sendo recomendados ou utilizados sem fazer a curva de cortisol salivar 3 a 4 amostras. Você tem que buscar entender como está a curva de cortisol dessa pessoa para indicar o adaptógeno de forma correta, a depender da curva de cortisol dela. Você não pode usar suplementos que vão suprimir a produção de cortisol para alguém que está sofrendo de hipocortisolismo. Como você não pode passar também um adaptógeno que aumenta a biodisponibilidade de cortisol para quem está com hipercortisolismo. O que acontece, gente? O que eu mais tenho recebido aqui, e eu vou colocar até aqui na tela para vocês, ó, duas prescrições, eu só peguei dos últimos 3 dias aí, tá? O que acontece? Praticamente, uma grande quantidade de gente, o que está acontecendo? Uma grande quantidade de gente está vindo com prescrição de ashwagandha. Por quê? A ashwagandha auxilia a lidar com estresse, a ashwagandha auxilia a lidar com sono, a ashwagandha vai auxiliar a melhorar, a dar mais energia, né? a lidar com estresse melhor, vai auxiliar com a fadiga. Ok, mas qual é o mecanismo de ação da ashwagandha? Qual é a aplicabilidade dela? Será que é para todo caso? E aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Quem está vindo com essas prescrições ou utilizando a ashwagandha por conta, está tendo melhora? Não. Por quê? Precisamos ter e entender a aplicabilidade e como utilizar a ashwagandha. Ela tem o horário correto para ser utilizado e ela tem a aplicabilidade de acordo com a curva de cortisol. Eu não recomendo utilizar uma ashwagandha se você não fizer um exame de cortisol salivar 3 a 4 amostras, mesmo que a clínica, a sintomatologia bata com possível hipercortisolismo. Não é legal você utilizar um adaptógeno sem entender como está o eixo HPA dessa pessoa. E o exame que vai trazer luz a isso é o cortisol salivar 3 a 4 amostras. Então o que acontece, gente? As pessoas estão vindo, muita gente mesmo, utilizando a ashwagandha, tá? Praticamente uma coisa padrão passar a ashwagandha ou utilizar a ashwagandha, tá? Muita gente mesmo. Vamos lá. Primeiro ponto, aplicabilidade. A ashwagandha e mecanismo de ação. A ashwagandha, mecanismo de ação dela, ela vai suprimir o CRH, né, que leva a uma supressão do ACTH, e a glândula adrenal deixa de receber, né, sinal do nosso hipotálamo para que seja produzido cortisol, ou seja,
A ashwagandha, ela trabalha diretamente na supressão da produção de cortisol. Ok, esse é o mecanismo de ação da ashwagandha. Tem outros mecanismos também, ela auxilia ali nas vias de GABA, tá? É um agonista do GABA-A. Ela também tem algumas funções ali nas vias de serotonina, tá? Mas a função principal dela é a supressão ali do cortisol. Ok, então ela é aplicável para qual caso? Hipercortisolismo, fadiga adrenal estágio 1 e 2, tá? Ou seja, produção exacerbada de cortisol por feedback positivo, por reação desproporcional ao estresse, tá? E fadiga adrenal estágio ali entre 2 e 3, curva invertida, onde a pessoa está com cortisol baixo ao longo do dia e começa a ter uma hiperprodução durante a noite. É muito comum o sintoma dessa pessoa aqui, a pessoa está morta, cansada o dia inteiro, fadigado o dia inteiro. A partir das 4h30, 5, 6 horas da noite, ela começa a aumentar os níveis de energia. E fica assim acesa, ligadona até 2, 3 da manhã, para depois começar a cair a curva de novo. Tá? Então, a aplicabilidade da ashwagandha: fadiga adrenal estágio 1 e 2, hipercortisolismo. Fadiga adrenal estágio 3, entre 4 ali, curva invertida. Hipocortisolismo, ou seja, exaustão adrenal, não há aplicabilidade. Não há, porque se você está com níveis baixos de cortisol, a glândula adrenal não está conseguindo produzir cortisol de forma adequada, por que você vai suprimir mais ainda? Se você está precisando buscar aumentar a biodisponibilidade, tá? Dar meios para isso. E as pessoas que eu estou recebendo aqui na consultoria, muitas delas nem fizeram o exame de cortisol salivar 3 a 4 amostras, e com clínica e sintomatologia de hipocortisolismo. Aí nós vamos lá e fazemos o exame lá do cortisol salivar, a maioria está com exaustão adrenal, com hipocortisolismo. Tá? Então é uma coisa que tem sido recorrente aqui e, claro, acabei decidindo fazer esse vídeo aqui como um alerta. Tá? E, bom, falei aqui do mecanismo de ação e falei da aplicabilidade. A ashwagandha, como utilizar? Beleza, entendemos o padrão. A pessoa tem hipercortisolismo, a pessoa tem curva invertida. Vamos utilizar a ashwagandha. Como utilizar? A ashwagandha, pessoal, como ela tem um efeito de suprimir a produção de cortisol, nós temos que utilizá-la nos momentos adequados para ajustar o eixo HPA, o ritmo circadiano dessa pessoa. Então, qual seria o momento ideal de usar a ashwagandha? Vamos lá, gente. Ritmo circadiano natural do indivíduo. 8 horas da manhã, 7 e pouca da manhã, você tem o pico de cortisol. É o maior pico que tem do dia, ao longo do dia. Você tem o pico de cortisol. Então, o cortisol vai lá em cima. Aí ele tem um novo pico, mais ou menos meio-dia. Tem um novo pequeno pico ali e depois ele volta a cair novamente. Quando dá 16 horas, 16h30, tem um novo pico e depois vai caindo. Quando chega próximo ao horário de dormir, está baixinho ali, está em níveis adequados até para manter uma arquitetura do sono adequada. Ok. Essa é a curva do cortisol. Ela aumenta ali no início do dia, cai um pouco, e depois ali às 16 horas ela tem um novo pico e desce. Meio-dia tem um pequeno pico ali também, que pouco é falado, mas existe. Tá? Ok. E esse é o ritmo circadiano. Gente, se nós temos um pico de cortisol pela manhã e um pequeno pico também no horário da tarde, a aplicabilidade para a ashwagandha de manhã? A aplicabilidade para a ashwagandha de tarde? Por que a gente vai suprimir a produção de cortisol de manhã? Se naturalmente a gente precisa de um pico de cortisol, por que suprimir à tarde? E é o que eu estou vendo nas receitas. Vou botar aqui na tela de novo. Então, estão recomendando as pessoas a utilizarem a ashwagandha de manhã e de tarde, ou de manhã e de noite. De noite é até aplicável. Mas de manhã não vejo aplicabilidade, nem de tarde. Nós não queremos reduzir cortisol de manhã e nem de tarde. Então, como deve ser utilizada a ashwagandha? Finalzinha de tarde, tá? Finalzinha de tarde e próximo horário de dormir. Qual o horário que eu, Rodrigo, mais gosto de utilizar, de recomendar? Ali junto ao jantar. Junto ao jantar. Por quê? Nos outros horários, nós podemos utilizar de outras modulações. Ali junto ao jantar,
para uma pessoa aí que tem hipercortisolismo com invertida, pode colocar uma ashwagandha, pode colocar um holy basil, tá? Próximo ao horário de dormir e no finalzinho de tarde pode botar um cérifos. O cérifos, o ideal é de barriga vazia. A ashwagandha e holy basil junto à refeição, tá? Então, qual seria os melhores horários para utilizar a ashwagandha? Finalzinho de tarde, início de noite e próximo ao horário de dormir. Ou para facilitar, né, para a pessoa e tudo mais, porque normalmente as suplementações elas não são reducionistas, né? Você tem que estar suplementando algumas coisas também ao longo do dia, porque o tratamento ele é integrativo, ele pega tudo, e essas síndromes metabólicas normalmente há diversos furos no metabolismo. Então eu normalmente encaixo para facilitar a ashwagandha ali junto ao jantar, tá? Então, gente, não há aplicabilidade para ashwagandha de manhã, de tarde, tá? Não faz muito sentido isso, fisiologicamente falando, e até mesmo para a conduta terapêutica, contanto que as pessoas acabam não tendo resultado da forma esperada. Uma pessoa que está sofrendo de exaustão adrenal, que está com hipocortisolismo, ela tem que estar usando ali a raiz de oca-sus para aumentar a biodisponibilidade, tá? Ou até mesmo a hidrocortisona, tá? E não a ashwagandha, não supressores de cortisol, tá? Então, isso é muito importante, deve ser endereçado, deve ser observado, tá legal?